Boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Cultural aqui na TV Câmara. O Momento Cultural é aquele espaço aqui que a TV Câmara abriu aqui para a gente divulgar e falar um pouco da nossa cena passofundense, que ela é muito rica. A gente já trouxe aqui músicos, mas também, claro, que a gente fala sobre, no geral, né? É arte, música e cultura. Hoje, o Momento Cultural está recebendo aqui o pessoal do Timbre de Galo, a Mara e o Marcelo, para falar um pouquinho dessa trajetória do Timbre de Galo. Nós já estávamos conversando antes, né, Mara? 16 anos do timbre já? 16 Como anos. passa, né? Passa muito rápido, nossa. Não, é rápido, mas parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Toda essa trajetória, que eu queria também que tu falasse um pouquinho dessa trajetória que você começou ali, ainda na época do Viramundos, né? Isso, eu entrei no Grupo Viramundos em 2003, né? Onde a gente montou nosso primeiro espetáculo chamado Timbre de Galo, né? Veio daí já o nome do nosso grupo, porque a gente ficou, quando a universidade suspendeu as atividades do Grupo Viramundos, a gente ficou uns 6 meses pensando que nome a gente daria para que as pessoas entendessem que eram os mesmos atores e que era aquele mesmo grupo, né? Não deixa não separar muito. Porque a gente não podia usar o nome, né? Porque o nome era da Fundação Universidade de Passo Fundo, o nome Viramundos, então a gente não poderia usar. Então a gente ficou, que nome, e a gente se dava vários nomes. Como a gente tinha a mania de chegar nas cidades e precisar trancar a rua, e estava sempre pedindo, vamos botar o nome Os Tranca-Rua? Então era muito divertido, assim, né? Foi muito bacana, até que chegou um momento a gente pensou, por que não colocar o nome de Timbre de Galo, já que foi o espetáculo que foi mais rodado pelo Viramundos, e foi um espetáculo super bem aceito por nós contar um pouco da história do gaúcho mesmo, né? E foi um espetáculo mais aceito pela comunidade. Então, por que não colocar o nome Timbre de Galo? Então, a gente fez o contato com o Pedro Hortaça, né? Que é o padrinho do Timbre de Galo, inclusive pedindo para ele a liberação do nome. E aí passamos a nos chamar Timbre de Galo. A maioria do pessoal do teatro hoje de Passo Fundo fizeram parte dessa montagem, como é que a gente diz, não é montagem, da fundação do Timbre de Galo, né? Tínhamos ali junto o Guto Pazini, que hoje é do Grupo Ritornello, o Miraldi também é do Ritornello, tínhamos ali o Gian Carlo, não, o Gian não veio, não veio. Tínhamos ali o Carlinhos Tabajara, que hoje é um ator independente. Tínhamos ali o Edmar Rezende, que hoje é agente cultural do Sesc. Então, o pessoal que fez teatro continua na área do teatro e continua fazendo, né? Cada um dentro do seu grupo, mas todo mundo dentro da arte mesmo, né? Continuam levando essa vertente artística, né? Que é difícil tudo. Eu lembro bastante do Viramundos aí, as pessoas que a gente tinha mais contato ali, eu acho que na época até que você entrou junto com o Rodrigo, mas era mais ali até com o Eliezer, com o Rodrigo, com o Tabajara, né? O Eliezer. No Timbre de Galo a gente tinha o Eliezer, o Carlinhos Tabajara, o Guto Pazini, o Miraldi Júnior, a Belisa Marrone, que eram todas pessoas que eram do Grupo Viramundos, né? Eles todos, o Rodrigo Villanova, meu compadre. Grande Rodrigo. Isso. É um dos grandes talentos que a gente tem também aqui. Talentos que a gente tem aqui. Ele tem muitos talentos, verdade. E depois eu devo conversar um pouquinho também sobre a história do teatro aqui em Passo Fundo, mas antes vamos pegar uma palavrinha também do Marcelo. Nossa. Marcelo, como é que você chegou então nessa vibe aí de ator e chegar aí junto com essa galera do Timbre de Galo? Aí? Então, a minha relação com a arte começa com a música, né? Eu desde os meus 15 anos de idade toco bateria e participei de vários grupos musicais da cidade, né? E sempre tive esse gosto e essa admiração pelo teatro, né? Daí foi em 2018, né, Mara? Isso. Fui convidado pela Mara Cavaleiro para participar da abertura do Festival do Folclore, onde fazia um papel de um deus grego, né, das Olimpíadas. E adorei, gostei bastante e tenho seguido aí, procurando aprender e também participando, né, de alguns espetáculos. Participei do Apagão, que é uma peça que depois a Mara vai explanar também, uma peça bem bacana. E estamos aí. E como é que está se sentindo assim, nessa experiência aí da música para atuar assim? Tô gostando porque é uma experiência diferente, né? No caso, sempre tive aquela coisa, porque o baterista é aquele cara que fica sempre retraído lá atrás, né? Você é batera, né? Isso, eu toco bateria. Canto também, faço vocal, né? Então, quando tu vem ali, que tu
tu tem que encarar o público como no teatro, que, né, decorar texto, esse tipo de coisa, então muda bastante. Mas é um desafio bacana, bem legal, tô adorando. E Mara, agora para puxar um pouquinho da história aqui em Passo Fundo também, que a família Cavaleiro sempre esteve muito envolvida com a cultura aqui em Passo Fundo. E falar um pouquinho de como é que foi esse lance do teatro aqui em Passo Fundo aqui, né? Porque a gente teve grandes nomes também aqui. Inclusive, muita gente não lembra do Dr. Paulo Djongo. Também era um que lidava muito com o Dr. Paulo de teatro. Djongo. Acho que foi um dos precursores aqui, né? Um dos precursores. Antes até da professora Desdémona, né? Ele e a professora Desdémona, a professora Desdémona, o Giba Fante, que era locutor da Rádio Atlântida. Sim, eu lembro do Giba, né? cara. Então, nossa. essas pessoas eram os mentores do teatro aqui em Passo Fundo, né? E a minha trajetória começou em 2003, né, que eu vim... É o teu primeiro contato o meu com primeiro o teatro, contato foi com a no arte Viramundos foi, mesmo, né? na verdade não foi no Viramundos, foi na companhia de espetáculos da UPF, que na época eles abriram lá uma seleção para atriz e a minha irmã Nayara foi participar dessa seleção e entrou na companhia. E aí então o primeiro espetáculo que eles foram montar foi o espetáculo Peter Pan, uma peça infantil. E eu fui chamada pelo Peterson para ajudar o figurinista que vinha de Curitiba, ser uma espécie de assistente de figurinos, né? Porque como a gente já tem essa coisa do carnaval e que a gente sempre envolvida com fazer adereço, fazer fantasia, então ele me chamou para... Até foi muito bom, porque tendo aquele contato com o Giacomini, que é um figurinista renomado lá em Curitiba, eu aprendi bastante coisas, bastante técnicas e coisas que hoje eu aplico, que tem muitos figurinos dos espetáculos nossos que acabou que eu acabei assinando os figurinos, né? Então foi muito bacana. E eu entrei assim, como assistente de figurino no espetáculo o Peter Pan. E aí fui ficando por ali, pela companhia, fazendo uma performance aqui, uma ali, né? E acompanhando eles, fazendo produção dos espetáculos, vendendo ingressos, fazendo contato com as escolas, enfim, bem envolvida. Até que o Viramundos abriu uma seleção para atores, estavam precisando de atores que iam montar o espetáculo musical gauchesco Timbre de Galo. Aí eu me inscrevi, né? E embora eu dou risada até hoje que o Pazini na época dizia assim para mim, Mara, tu é péssima atuando, mas tu canta direitinho, tu dança. E a gente vai montar um espetáculo que é um musical, então a gente vai te trazer. E então foi muito bacana, assim, a gente aprendi muita coisa. A gente ficou 3 meses num processo de oficinas teatrais, com eles que já faziam a arte acontecer, a cena acontecer, o teatro acontecer em Passo Fundo. Então foram 3 meses que a gente ficava manhã, tarde e noite, ou lá na universidade, ou aqui no Campus 3, onde tinha a sala do grupo, aprendendo. Eu agradeço muito a eles, né, pela disponibilidade do tempo, porque era vontade mesmo dos atores do grupo de passar isso. Então a gente fazia aula de canto com o professor Montini na época, né? Eram aulas de canto todos os dias, eram aulas de dança com a Betinha Mânica, era oficina de teatro com o Guto, com o Eliezer, com o Jean. Então, assim, o nome do teatro na época foram as pessoas que nos deram os primeiros passos dentro da cultura do teatro, né? E para mim foi fantástico, né? Guardo até hoje tudo, tenho lembranças dos ensaios do espetáculo Timbre de Galo, que eu saía chorando para nunca mais voltar lá, e outro dia eu estava lá, né? Porque é tenso, daí vem um diretor de fora que é acostumado a já lidar com atores experientes, aí tem 4 atores novos, que era eu, a Belisa, o Miraldi e o Rodrigo, e a gente sofria muito, né? Porque, poxa vida, o diretor te dá texto, outro dia ele quer o texto decorado, e eu era péssima para decorar, na verdade eu era péssima para tudo, então eu sofria muito, sabe? Mas era uma coisa muito, muito gostosa, assim, prazerosa, porque tu saía chorando, não venho mais, não quero mais, e a gente está até hoje, a gente sofria nas oficinas, a gente sofria para aprender, porque eles eram rígidos, e que bom que eles eram rígidos, sabe? Porque hoje em dia, se entra uma pessoa nova no grupo, tu vai cobrar, as pessoas meio que não gostam. Então tu já vê que não, de repente não é a vibe dessa pessoa, o teatro, porque quem gosta da arte não se importa. Vai baixar a cabeça e vai ouvir as pessoas que têm experiência, porque é isso que a gente precisa. Humildade, né? Humildade. E que bom que nós fomos humildes, e que bom que a gente aprendeu, e que bom que eles estavam ali para nos ensinar, né? Foi muito gratificante. Muito gratificante. E hoje tu vê que nós temos
dessa turma aí tem gente lá no Ritornello, né, que são fundadores, o Guto Pazini é fundador, né, do grupo Ritornello, o Miraldi está lá também. Nós temos o Márcio Meneghel, que também comecei a trabalhar junto lá na companhia de espetáculos, né? O Carlinhos Tabajara, que é um ator fantástico, incrível, que tu estando perto dele, tu ri o tempo inteiro, né? Porque ele é uma comédia ambulante, né? Eu sempre digo para ele. Então são pessoas incríveis. O Eliezer, nossa, o Eliezer me dirigiu o espetáculo A Viagem no Barquinho, onde eu fazia a personagem principal, que era a lavadeira. E foi muito bacana, assim, tu trabalhar. Eu lembro que na época eu dizia para ele, nunca mais na minha vida eu quero montar um espetáculo com o diretor do grupo, porque ele me atormentava demais, sabe? Então a gente, na primeira semana de espetáculos, o primeiro espetáculo era 2 por dia no Múcio ali, a gente fez para todas as escolas. O primeiro espetáculo, beleza, com o que eu ensaiei no dia anterior. A segunda parte ele já mudava uma coisa, então ele me deixava louca da cabeça. Acabava assim os intervalos, eu tinha medo que ele chegasse perto de mim, ele vai mudar alguma coisa, não vai aqui. Querer que a lavadeira fale isso, que fale aquilo. Mas foram todas experiências que foi me dando uma certa bagagem para estar até hoje, entendeu, na cena. A dificuldade foi também muito bom, foi muito bom e era bacana também, porque eu e o Rodrigo a gente brigava bastante com o Eliezer, porque fazia aula de canto, cantar as músicas do espetáculo, a gente sempre batia muito as músicas para cantar direitinho em cena, porque não éramos cantores, né, eram atores que cantavam em cena, enfim, não éramos e não somos até hoje, né, mas em alguns espetáculos que a gente tem que cantar, a gente precisa estar cantando direitinho. Então ele vinha e a gente cantava, tá desafinado, e nós ficávamos puta da cara, porque as pessoas que não cantavam, ele não dizia que estavam desafinados, e nós que cantávamos mais ou menos, não, tá desafinado, mas nós ficávamos muito indignados, mas foi bom, foi muito bom, porque a gente ganhava muitos elogios, a gente foi para Pelotas fazer o espetáculo A Viagem do Barquinho, e um crítico lá falou, eles não são atores, eles são cantores, eles cantam muito bem, então a gente se sentido. Olha que legal, que bom. Aí a senhora viu o Eliezer? O Eliezer mesmo, né, vinha aí. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do teatro também, né. Imagina que eu fiz uma oficina com Fernando Montes, que é uma pessoa, ele é uma pessoa que trabalhou direto com grandes nomes do teatro, então a gente fez uma oficina de uma semana inteira aqui em Passo Fundo, que foi incrível. A gente teve contato com o Grupo Galpão de Teatro, que é o maior grupo de teatro do Brasil, que é lá de Minas Gerais. A gente ficou 18 dias em Belo Horizonte, dentro do Grupo Galpão, dentro do Cine Horto, que era um espaço de arte coletiva, conhecendo muitos grupos de teatro. Né? Então a gente participou de muitos festivais de teatro, onde a gente tinha muita troca, oficinas e contato com muitas pessoas. Né? Tivemos a possibilidade de trazer para Passo Fundo, dirigir os nossos espetáculos. No tempo do Viramundos veio o Júlio Maciel, que é do Grupo Galpão, ele, a Ana Domitila, a esposa dele, que vieram dirigir o espetáculo Tio Alice Spiegel, que para mim era um espetáculo fantástico, que a gente foi com esse espetáculo para o Rio de Janeiro, e lá ganhamos o melhor espetáculo, né, no espetáculo Rio Cena Contemporânea. Foi maravilhoso aquela época, aquela passagem, aquele espetáculo incrível, né? E a gente trouxe o Júlio Adrião, que é um baita de um ator também lá do Rio de Janeiro, que faz novelas, que faz filmes, para nos dirigir aqui. Através do Júlio Adrião a gente foi parar lá no Ceará, na Mostra Cultural do Cariri, né, Mostra Internacional de Culturas do Cariri, que a gente montou o espetáculo O Casamento de Ermelinda, né, que foi o segundo espetáculo do grupo, terceiro espetáculo do grupo Timbre de Galo, O Casamento de Ermelinda, né, texto do Carlinhos Tabajara e do Júlio Adrião. E aí, na época, o Júlio convidou a Dani Dejade, que era a gerente do Sesc lá do Ceará, para vir assistir, para vir na nossa estreia. E a Dani veio e acabou nos levando para o Ceará. E na época a gente ganhou as passagens aéreas através do intercâmbio cultural do Ministério da Cultura. Então, nossa, foi fantástica a nossa saída. Ficamos também uns 17, 18 dias no Ceará, conhecendo uma cultura completamente diferente, várias culturas, porque tinha muitos grupos. Era uma fantástico, assim. Então, o teatro, ele acaba
fazendo você viver vários personagens e acaba te envolvendo num mundo incrível, porque tu acaba conhecendo muita coisa, né? Tranquilo. Ó, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, e aí na volta a gente vai saber um pouquinho aqui dos projetos do time de Galo agora aí para esse ano, e saber um pouquinho também das peças também aí, que o time de Galo também já apresentou para você, e vamos também conversar um pouquinho também com o Marcelo aqui, né, para saber também dessa atividade, assim, essa passagem, como é que é esse negócio de ensaio, porque é bem diferente, né, entre a música Com certeza. e atuar, né. A gente já volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o Momento Cultural e agora eu quero conversar também um pouquinho aqui com o Marcelo, que a Mara estava falando antes ali a respeito daquele frio, daquele nervosismo que está de sair do coisa e não querer voltar mais. E como é que você se sente assim, né? Nessa vibe também passa por isso também, aí como ator, né, cara? Mesmo vindo de uma certa experiência de palco aí com a música? Então, como eu tinha falado antes, né, o baterista ele é o cara que está sempre lá atrás, né? Quando tu vem pro teatro, é uma coisa bem diferente mesmo, sabe? E, inclusive, o primeiro texto, até então eu tinha feito algumas participações, mas sem texto, né, Mara? E o primeiro texto que me foi dado, um texto bastante extenso, que era essa peça que a gente fez para uma empresa de energia elétrica, né? E eu fazia o papel do serfolito, no caso, né? E um texto bastante extenso. Até quando eu peguei aquele texto lá, eu olhei e digo, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que eu vou fazer para decorar isso aqui? Mas fomos trabalhando com o auxílio da Mara, ótimo, sempre me auxiliando e eu também buscando, né, procurando aprender. E a direção do Guedes também. A gente conseguiu ali adaptar algumas falas com outros personagens e no final deu tudo certo, ficou bem bacana. Mas o nervosismo sempre tem. Eu acho que toda a estreia, né, cara? Tu sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Estreia? Mas mesmo depois também, todo sempre. início de espetáculo eu entro quase com eu crise de também. ansiedade, quase. Porque é 1000, ó. Até tu ver que o público tá gostando, aí tu começa a relaxar, daí tu começa a se entregar mesmo. Mas o primeiro pé no palco de todos os espetáculos sempre. E teve uma situação nessa peça aí, posso contar, Mara? Não sei. Pode. Que usava uma cabeça, né? É um mascote, né? Isso. E ali dentro o microfone. E eu inventei de pegar, achei fácil e legal, dentro da cabeça do mascote tinha um lugar ali, eu encaixei o microfone, te lembra? E aí, só que nessa de encaixar o microfone não deu muito certo, porque na metade da fala o microfone escapou e veio assim, ficou entre a minha boca, assim, sabe, cara? E eu não conseguia... Eu tinha que falar todo errado e a Mara começou a dar risada e eu não entendi o que estava acontecendo. Aí depois que passou, que terminou tudo, eu falei, Mara, eu tô com o microfone dentro da boca, aquele negócio. E aí não tem que fazer intervalo, né? Não dá. Não, e não tinha o que pra fazer, voltar, não tem. Colocar a mão ali para ajeitar, não tinha o que fazer. Né? E aí, mas foi assim até Foi. É como disse o Guedes, né? Aquela vez, se cair um holofote no segue, eu bato. Bora, né? Mas claro que deve ter diferença até pelo nervosismo, porque mesmo para música tu tem que decorar a letra, né? Sim. Mas é outra diferença. Outra. Tu pega quando tu pega um texto extenso assim, até você pegar, porque com o tempo tu acaba pegando uma técnica ali toda. E aí eu acho que também o ator assim no palco tem que ter aquele negócio assim, daquele lance do improviso, né? Tu erra o texto e aí como é que vai, né? Bem isso. E vou te dizer uma coisa, por mais que tu esteja já com esse texto muito decorado, sempre tu esquece alguma coisa. Eu canso de sair do bilhete e daí dizer pro Ed, putz, esqueci de falar tal coisa. Aí eu tô maroteando. Né? Poxa, esqueci de falar tal coisa. Ah, esqueci tal coisa. E é difícil. Agora, no Dia da Mulher, por exemplo, eu fui fazer uma participação no evento, aqui em Passo Fundo, só de mulheres, incrível o evento. E eu escolhi um texto gigantesco, assim, né? Que é um texto do Shakespeare, o Aprendice, e ele era gigante.
A minha sorte é que ele é um texto que eu posso jogar e brincar com ele. Eu não preciso seguir o que diz lá no início. Eu posso trazer o que tem lá, porque esqueci uma parte lá e durante eu estou falando ali, esqueci aquela parte. Daí daqui a pouco eu vou ter que dar um jeito de encaixar para não deixar, porque o texto ele era tão lindo e tão rico de conteúdo que eu fico triste assim de esquecer alguma coisa e de não falar e das pessoas perderem algum detalhe do texto. Então, foi bem o que eu fiz, né? Aí até um amigo meu me disse bem assim, bota uma bancadinha, deixa o texto ali para dar uma olhada. Eu até tinha pensado, a minha sorte que eu resolvi encarar aquele texto e botar na cabeça que eu ia decorar, porque as pessoas pediram para mim não ficar no palco, ficar caminhando entre as pessoas. Daí tu imagina se eu não decoro tudo. Não, vou deixar ali, né? Tem como, né? Então não tem como. Decorar texto é o nosso trabalho, não tem outra alternativa, né? E quando eu estava escrevendo, porque esse espetáculo O Apagão, ele é um espetáculo que vem para auxiliar o pai, a mãe, a família, a sociedade, o mundo, as pessoas a ter uma certa consciência sobre o uso da energia elétrica e da própria água e cuidar do meio ambiente, enfim, né? Aí quando a Demarim, que é a nossa produtora cultural, né, que cuida dos nossos projetos, da nossa vida artística, enfim, me chamou propondo a gente montar esse espetáculo, eu até pensei em contratar alguém para fazer esse texto. Mas eu me senti tão à vontade com o tema, assim, e foi legal porque eu escrevia uma parte, mandava para a empresa e a empresa super gostou, nossa, o texto ficou ótimo, assim, ficou um texto muito bom. E conforme eu ia escrevendo, e a necessidade que esse personagem, né, esse personagem do Marcelo era o personagem que mais ia falar, mas na minha cabeça o que eu pensei, bom, como ele é um bonecão, assim, e para ser uma coisa bem lúdica, porque para chamar a atenção da criança, para a criança ficar 40, 50 minutos assistindo, tem que ter um diferencial, porque senão eles não ficam, né? E aí, a necessidade desse personagem, eu digo, não, vai falar tudo, é muita informação, porque o representante da energia elétrica é o cara que tem as informações do conteúdo, né? Lá tem os outros personagens, os que esbanjam, e ali tinha um lance bacana, tem um lance bacana no espetáculo, que o chuveiro e a lâmpada estão super estressados, de tanta aquela família tomar banho demorado e de deixar tudo ligado, sempre os equipamentos se revoltaram contra a família e vieram cobrar deles, né? Então é um espetáculo muito bacana, assim, para chamar atenção para esse tema. E a necessidade desse personagem falar. E aí depois a gente se deu conta que não tinha como ser gravado. Como é que vai ser gravado? Que ruim! Como é que vai fazer um espetáculo de teatro com a fala do personagem gravado? Não, Marcelo. Infelizmente, 50% do texto do espetáculo é dele. Digo, tu vai ter que decorar. Decora e pronto, e no né? primeiro momento, assim como o Marcelo ele faz muita locução, trabalha com isso, era aquele texto muito quadrado. Eu dizia, meu Deus, como é que a gente vai fazer esse personagem ser esse querido, porque ele é todo queridinho, a carinha querida, como é que a gente vai fazer esse vozeirão, muito locutor essa ainda, coisa toda, né? E foi fantástico. Eu espero que tu tenha a oportunidade de assistir esse espetáculo, né? Porque como tu falou que a gente vai falar da agenda, então a gente está com 34 espetáculos do Apagão para fazer nesse ano de 2023, nenhum em Passo Fundo, infelizmente. Os apoiadores estão sendo de fora e querem levar o espetáculo para suas cidades de atuação e de abrangência, então a gente não vai estar com esse espetáculo em Passo Fundo, ele vai no primeiro momento agora circular, são 17 cidades, 34 apresentações, e a gente está super feliz, né, de poder contar com o apoio de empresários, mesmo que sejam de fora, já que a gente não está conseguindo apoio cultural em Passo Fundo. Nós, do Grupo Time de Garo, não podemos reclamar, porque temos uma parceria com o Zafra aqui em Passo Fundo, que é desde o Viramundos ainda, né, e segue essa parceria, mas seria bacana, né, que a nossa comunidade empresarial olhasse com carinho para os artistas de Passo Fundo. A cultura é muito necessária, a cultura é muito importante, a cultura transforma pessoas e a gente está com muito pouco apoio. Então, é um apelo até que eu já faço aqui no programa, aproveitando, né, essa oportunidade, para que as pessoas olhem para a gente com mais carinho. Pô, a gente está levando a marca da tua empresa, a gente está levando uma possibilidade de transformar vidas
né? E a gente precisa do apoio. Sem dúvida, né? É como aquele espetáculo Vida, né, que a gente fez lá, que no final lá as professoras vieram e falaram, olha, durante o espetáculo a gente identificou 3, 4, enfim, crianças ali que, né, sobre bullying, né? Isso. Que passam por esse tipo de problema. Então, a cultura a arte tem essa... a gente busca muito isso, sabe? Primeiro, se a gente vai fazer uma comédia, a gente traz dentro dessa comédia um tema, alguma coisa que vai te fazer você refletir depois. Não é ficar falando um monte de bobagem para as pessoas rir por rir e deu. Não. Como nós temos a comédia romântica O Bilhete, que é um espetáculo que conta a história de um casal que se deparou com a possibilidade de ganhar na loteria. Mas ali, o que está em jogo ali naquele casal? Porque daí o cara, achando que a mulher ganhou, ele já mudou 1000% com a mulher é tudo. Imagina a mulher com... Aumentou até o amor também. Mas o amor lá em cima, né? Lá, Com muitos milhões na conta, né? E aí, ali tu começa a perceber. E é um espetáculo muito bacana, porque quando a gente montou ele, que começou a trabalhar, eu não sabia que ele era uma comédia. Porque tudo o que ela passa, a personagem, me machucava, assim, sabe? E daí, no primeira apresentação que a gente fez, que foi um ensaio aberto, as pessoas choravam de rir, eu me incomodei com aquilo. Gente, as pessoas estão rindo de uma tragédia, estão rindo da mulher, do sofrimento da mulher, que o homem trai, que o homem... que só quer saber desse dinheiro, que aquela relação me esfriou, e o homem é um abusado, que chega em casa, joga tudo, é a mulher que arruma, a mulher que faz, e as pessoas riam, eu digo, mas as pessoas riem de nervoso, porque muita gente se vê naquela situação, entendeu? Então isso é muito bom, né? Como esse espetáculo que o Marcelo falou, que é sobre a valorização da vida, né? Da onde que as pessoas têm que começar a perceber, da onde que chega o ponto do suicídio? Muitas coisas começam lá quando tu ainda é pequenininho, bullying na escola, as pessoas fazendo. Da onde que chega a ponto desses absurdos que está acontecendo de entrar essas crianças dentro de uma escola e esfaquear professores, Gente, isso tudo... Esse espetáculo que a gente faz sobre o bullying, ele chama muita atenção para isso. É um espetáculo necessário, sabe? E o ano passado a gente teve a oportunidade, esse ano já tem cidades pedindo, né? Porque chega lá em setembro, que é no mês, né, do controle e da prevenção do suicídio, então a gente, graças a Deus, sempre tem uma saída, e é um espetáculo necessário, é um espetáculo que a gente tem que montar um projeto, e a gente precisa de apoiadores para esse projeto, porque esse projeto ele fala de valorizar a vida das pessoas. O bilhete ainda está em cartaz na verdade, aí? O bilhete ele vai... Na verdade, depende da necessidade. Na verdade, como o Ed saiu, agora a gente vai fazer uma pré-estreia, né? Uma reestreia desse espetáculo. A gente quer trazer ele de volta porque é um espetáculo muito bacana, né? O Lugar de Fantasia, que é o nosso espetáculo infantil também, que também traz um tema muito importante, que é tirar um pouco as crianças da frente de televisão, da frente de computador, da frente da tela do celular e levar a brincar como a gente fazia antigamente, que a gente tinha as brincadeiras na rua. Então são espetáculos que a gente tem e que tem um tema importante. E por incrível que possa parecer, que vocês acham, as crianças não dão bola, sempre tem uma criança ou outra que vem e que comenta e que fala. E que diz, eu não vou fazer isso porque lá no teatro disse que não era para fazer. Então é bacana isso, claro. Sabe? É muito bacana. E eu quero também dizer aqui para vocês que esse ano a gente vai montar um espetáculo que já está aprovado na lei, graças a Deus está tudo certo, a gente já vai começar a montar, que é o espetáculo chamado Mãe Preta. A gente vai contar a lenda do chafariz da Mãe Preta. Né? Vai ser um solo narrativo, um espetáculo onde eu vou viver a Mãe Preta, e eu estou numa expectativa gigantesca, porque eu sempre quis fazer Vocês mesmos esse estão escrevendo espetáculo. Na verdade, o Ivaldino Tasca, né? Ele escreveu um texto, não um texto já para o espetáculo, mas ele escreveu a história da Mãe Preta, e eu comecei a ler, ele me mandou. Ele, Mara, de repente, se vocês quiserem usar para o teatro. Eu chorei lendo. A história é linda. Eu chorava. E daquele momento em diante, que já faz alguns anos que ele mandou, eu tenho isso na minha cabeça. Aí, o ano de 2016, se eu não me engano, abriu um projeto no governo federal que era para atores e produtores negros. Só podiam estar inscritos no elenco pessoas na sua certidão negras ou pardas. Então a gente montou esse projeto da Mãe Preta
E ele teve uma nota muito boa, a gente ficou com o nosso projeto na frente até de Zezé Mota, de grandes nomes, então para a gente foi muito bacana receber, só que eram poucos projetos, não eram tantos, mas a gente ficou com uma nota muito boa e nos deu essa expectativa de que sim, que a gente precisava montar esse espetáculo. E aí o Ivaldino Tasca me manda, ali assim meio que junto, me manda esse texto, eu, nossa gente, que loucura, porque quando eu conversei com o Leandro Scalabrin, que é o escritor do bilhete, ele me falou em várias coisas, ele, Mara, tem a Mãe Preta, tem a Romaria de São Miguel, tem uma série de coisas de Passo Fundo que daria para virar uma história. Tem bastante história. Né? Inclusive tem uma história bem triste, que há muitos anos atrás morreu um motoqueiro aqui em Passo Fundo, Clodoaldo Teixeira. A gente também pensou em contar essa história. Eu lembro né? dessa. Então, mas a gente vai montar esse ano a Mãe Preta. A gente agora vai começar a transformar esse texto do Ivaldino Tasca num texto teatral para trazer, porque muita gente não conhece mais a história da Mãe Preta. Antigamente era um hino, onde tu ia, as pessoas sabiam que tomar água lá do chafariz, as pessoas sempre voltavam, e a verdadeira história de como surgiu, né, que foi através das lágrimas dela, porque perdeu o filho. Então a história é linda, é fantástica, maravilhosa. Tem outro aqui em Passo Fundo, que aqui também daria, eu acho que daria uma boa peça de teatro também, porque eu não lembro em qual das revoluções que teve ali, mas foi ali que tu não podia fazer nada, da ditadura, e tinha um grupo em Passo Fundo, não sei se era de jornalistas, que eles se reuniam, e para não chamar atenção eles usavam vela, que daí ficou conhecido como o grupo do Toco da Vela. Toco de vela, né? Olha. O Tasca deve saber sobre isso, Deve inclusive. saber. Né? E se eu falar com ele... Não sei se ele também não era um dos participantes. Mas com certeza ele era, e com certeza se eu chegar a falar para ele, ele já vai escrever um texto e já vai me mandar, porque conversar com o Tasca é isso, tu lança a ideia e ele... Porque esse texto que o Marcelo fez em 2018, a abertura do Festival de Folclore, que a gente falou sobre os 100 anos do Esporte Clube Gaúcho, né, e trouxe toda a história do esporte, foi ele que escreveu. Então a gente tem uma parceria bacana assim com o Ivaldino Tasca, né? Muito bacana. Bom, a gente está chegando agora aqui no final também aqui. Eu queria agora também aqui ouvir do Marcelo também aí um recado, né, cara, para pessoas participar também do teatro, para quem também queira participar, até para incentivar novos talentos também a participarem dessa arte também, cara. Sim, muito importante, porque como eu falei, a arte e as suas linguagens transformam, né? Transformam vidas. Eu comecei com 15 anos de idade tocando bateria, toquei em várias bandas de Passo Fundo, e agora tenho a oportunidade, através da Mara Cavaleiro do Grupo Timbre Legal, estar participando do teatro. E estou aí para aprender cada vez mais, né? Só tenho a agradecer, e também agradecer por estar aqui hoje. Nunca imaginei que ia estar participando de um programa, e quero agradecer a Mara aqui no programa. E o pessoal que tiver interesse, que participe, né? Que não sei se futuramente talvez a Mara tenha interesse também, de repente já dá para lançar aqui alguma ideia de fazer alguma... Já trabalha com oficina, né? Mas de repente alguma coisa para o pessoal aí de Passo Fundo. Que tem bastante procura, né? A gente vai se organizar para montar grupos de oficina de teatro. Porque hoje eu dou numa empresa. E eu sempre, lá uma coisa mais brincada, eu digo para eles, a intenção nossa lá não é criar atores, mas vai que surge alguém, né? Mas e é muito bacana, porque né? Eles são, já faz 5 anos que eu tô lá dando oficina para eles, e eles são muito bacanas, assim. Eles são top, naquela empresa não entra mais ninguém, nenhum artista, tudo que acontece, as datas é feita por eles, e é muito bacana. Sem dúvida. Olha, a gente teria muito mais assunto para a gente abordar aqui, inclusive até queria comentar com vocês também sobre eu acho que talvez a peça mais conhecida, ou mais do Rio Grande do Sul, que foi aqui para falar sobre o Bailei na Curva, do Flávio Bica, né, com a música Horizonte, que se transformou um clássico da música urbana gaúcha, né? Mas a gente vai ter que marcar outro papo também. Mas Mara, eu quero agradecer aqui. Esse projeto que você falou agora aqui, é para esse ano ainda? Da Mãe Preta? É? Sim, para esse ano. Então tá. Vamos na verdade, a minha vontade seria que a gente pudesse estrear esse espetáculo na Semana do Município de Passo Fundo, né? Porque é uma das nossas lendas, né? Sim. Então, vamos ver se a gente consegue. Faz parte da nossa história, né? Da nossa história. Marcelo, Mara, obrigado pela presença aqui, né? Parabéns pelos 16 anos do time de Galo
Vida longa ao Muito Timbre de obrigada, Galo. a gente agradece a oportunidade, né? O Miguel sempre nos chamando para que a gente possa colocar um pouco da nossa vida, para as pessoas saberem um pouco onde está o Timbre de Galo. Gente, estamos ativos, estamos trabalhando, mais fora do que dentro da cidade, mas estamos na ativa e logo com certeza teremos coisas boas, trazendo coisas boas para Passo Fundo também. Beleza, Com então. certeza. Obrigado. Valeu. Obrigada. Obrigado pela tua companhia aí. Até o próximo Momento Cultural. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.